E aí galera, hoje eu queria compartilhar com vocês esse problema, que é como fazer uma calculadora sem eval, sem usar o eval do JavaScript, por exemplo. Eu tive interesse em fazer esse vídeo por conta desse tweet aqui do João, que ele pergunta, uma calculadora sem eval, você dá conta? E eu acho que nem todo mundo já teve a curiosidade de pesquisar sobre isso, e eu vim trazer de uma forma resumida os passos a passos que você tem para resolver esse problema e o que você precisa saber e que caminho você precisa seguir para chegar ao resultado, assim, ao melhor resultado disso. Então, o que vocês precisam entender é que o fato de não ser uma coisa trivial de se fazer, uma coisa super simples que qualquer iniciante consegue, é por conta da ordem de precedência, como muitos devem imaginar. Vamos pegar esse exemplo aqui. Você não deve executar 1 mais 2, aí 2 vezes 2, o resultado, e de forma sequencial, da esquerda para a direita. Você precisa saber a ordem de precedência. Então você primeiro precisa o que está nos parênteses, depois a multiplicação e depois no final o resultado tudo você faz a soma. Então vamos resolver isso daqui de forma rápida, só para vocês entenderem. Aqui vai se tornar 7, aqui 2 vezes 2 vezes 4, 4 vezes 7, 28 e aqui vai chegar ao 29, ok? Então, como pode ver, criar um algoritmo para isso parece um pouco confuso e imagino que eu, por exemplo, não consigo nem imaginar por onde começar para executar isso diretamente, essa expressão, chegar ao resultado dela diretamente, a partir dessa string mesmo. Então, vamos pensar um pouquinho. Seria bom se a gente pudesse executar isso de forma sequencial, da esquerda para a direita, como mencionei. Só que, como eu disse, isso daqui a gente não ia chegar no estado correto, porque a gente precisa seguir essa ordem de precedência. É algo intrínseco da matemática, a gente precisa. Então, o que a gente pode fazer? Primeira coisa que a gente precisa entender são as notações que a gente tem na matemática. Tem outras formas de escrever dessa expressão. Ela, no caso, tá escrita usando essa infix notation, que é a notação infixa. O que isso significa? Esse in significa que, primeira coisa, na expressão a gente tem operadores e operandos. O 1 é um operando, o 2 é um operando. O mais é um operador desses dois operandos, ok? Basicamente isso. O in, como vocês podem imaginar, significa que o operador, está dentro dos operandos. Ok, e o que o postfix notation diz? Novamente, como vocês podem imaginar, o operador fica após os operandos. Então, vamos escrever essa expressão usando essa outra notação, essa postfix notation. A gente primeiro precisa seguir essa ordem de precedência na hora de escrever essa notação. Então, primeiro vamos pegar o 6 mais o 1, vai ficar 1, 6 mais, tá? E após isso, a gente faz o 2 vezes o 2, então é 2 vezes. Após isso, a gente pega esse resultado e multiplica com esse, então o que a gente vai fazer? A gente só vai colocar um vezes aqui. Depois eu vou explicar o motivo disso. E no final a gente só soma com esse 1 que está aqui. Então a gente coloca 1 mais. Vamos entender por que tem esses operadores um do lado do outro e vamos entender isso aqui. Quando isso daqui for executado, isso daqui vai se tornar um outro operando. No caso, o 7. 1 mais 6, 7. Mesma coisa para cá. Quando isso daqui for executado, isso daqui vai se tornar outro operando. No caso aqui, o 4. Isso daqui virou isso daqui virou um operando e isso daqui virou outro operando. E aqui a gente tem um operador. Então o que a gente precisa fazer? Fazer esse e aplicar esse daqui, esses dois que estão entre parênteses, e aplicar esse operador, no caso vezes. Então vai ser isso vezes isso, e isso daqui vai dar um resultado que vai virar outro operando também. No caso, isso daqui vai sair e vai se tornar outro operando. E o que a gente tem aqui? Um operando, que é todo o valor dentro desse parênteses, e aqui a gente tem outro operando, e aqui um operador. Então vai ser 1 mais
todo essa expressão aqui. Então vamos remover esses parênteses, que aqui é só a título de ficar... É só para ficar mais... para melhorar a visualização. E vamos executar isso aqui usando essa notação. 1 mais 6 vai dar 7. 2 vezes 2 vai dar 4. 7 vezes 4 vai dar 28. 28 mais 1 vai dar 29. Tivemos o mesmo resultado que a gente teve executando dessa forma, então a notação está correta. A gente consegue transformar uma notação infixa para uma notação pós-fixa. Show! O primeiro passo a gente já tem. E o segundo passo é literalmente executar ela. Então a gente chegou ao resultado. Esse vai ser o nosso algoritmo. Tudo que eu fiz aqui é basicamente o nosso algoritmo. O que vai ser? Vamos detalhar isso. Primeira coisa, converter do infix para essa postfix notation. Segundo passo, execute a postfix notation. Executar a expressão na notação pós-fixa. E a gente tem dois algoritmos específicos para cada caso. O primeiro é esse shunting yard e o segundo é esse reverse polish notation. E vamos entender um pouquinho desses algoritmos. Como vocês podem ver, esse shunting yard só tem o objetivo de converter uma expressão matemática infixa para uma pós-fixa, e esse reverse polish notation é o algoritmo que executa uma expressão nessa notação pós-fixa. Aqui a gente tem a página na Wikipedia desse shunting yard, e aqui tem um pseudocódigo muito bem descrito de como se implementa ele. Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, uma implementação dele, mas seguindo as regrinhas que ele nos passa, é super intuitivo e tranquilo de implementar. É só ler bem aqui que é bem tranquilo. Mas, como pode ver, aqui tem um exemplo. A partir desse input, ele gerou esse resultado, que como vocês podem ver, é literalmente a expressão, só que no formato pós-fixo. Então, beleza, a gente já tem o primeiro passo do algoritmo. E segunda coisa, a gente tem esse reverse polish notation, que ele, literalmente, como eu expliquei, só pega uma notação pós-fixa e executa ela. Como que ele faz isso? Sempre pegando os operandos e aplicando ao seu seguinte operador. E aqui ele explica isso. E por que ele é dessa forma utilizado? Porque ele foi escolhido antigamente porque ele era muito mais rápido para uma máquina executar. Antigamente a gente não tinha capacidade de processamento que a gente tem hoje. Então, para expressões matemáticas muito grandes, isso daí dava uma certa diferença. Hoje, dependendo da forma que tu executar, dificilmente você vai ter um problema com qualquer máquina atual. Então, basicamente esses dois algoritmos que a gente tem que pesquisar e entender. Aqui tem uma implementação que eu vou deixar o repositório na descrição. Uma implementação em TypeScript bem simples. Aqui é literalmente o pseudocódigo lá aplicado em TypeScript. Essa classe aqui, como vocês podem ver, é o shunting yard. E aqui a gente tem o reverse polish notation. O reverse polish notation é o mais simples de todos. Ele é bem simples mesmo. E aqui eu tenho apenas uns testes dele sendo executado. Então vamos executar aqui. Opa, eu já tinha rodado ele. Então, test run successfully. Ok, show. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o repositório das implementações aqui na descrição. Esse foi um vídeo mais explicando o que você deve saber para começar isso, porque isso é uma dúvida que pode surgir. Por onde que eu devo começar para aprender a fazer isso? E esse foi o intuito desse vídeo. Eu não sei se vocês preferem que eu grave um vídeo explicando como implementar o algoritmo diretamente ou preferem um artigo. Deixem aí nos
nos comentários o que vocês preferem. É isso, galera. Obrigado por terem assistido até aqui. E é isso. Obrigado.